Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos e bem-vindas. Mais uma reunião do LIER, mais uma tarde de debates. E hoje, especialmente, a gente vai ter a apresentação da pesquisa da Francine Leôncio, que é a pesquisa dela de PIBIC. O trabalho dela intitulado Feminismo em Ação, Movimento de Mulheres nas Páginas do Semeador, Alagoas, 1916-1934. Fran, muito obrigada. Você, concordar em participar aqui do nosso debate, trazer a sua pesquisa. Então, a Fran tem aí o tempo que ela quiser, que ela achar necessário para apresentar, e depois a gente abre para discussão, para os comentários das turmas, tá bom? A gente agradece muito especialmente a presença da professora Paula Machuk, que veio visitar aqui o LIER. Muito bem-vinda, volte sempre. E é isso. Vamos lá, Fran, fica à vontade. Agora, por causa da Paula, eu vou ficar mais nervosa ainda, né? Apenas. Mas, boa tarde, gente. Hoje eu vim trazer um pouco da minha pesquisa de PIBIC, realizada até agora. Então, paciência, né? E o nome da minha pesquisa é o Feminismo em Ação, Movimento de Mulheres nas Páginas do Semeador, Alagoas, 1916 a 1934, que está inserido no projeto de pesquisa o Semeador, Imprensa Católica e Transformações Históricas na Alagoas Republicana, orientado pela professora Irineia. E aí, nesse projeto, a gente tem 3 linhas de pesquisa. O meu, focando nas mulheres e no feminismo. A gente tem também outro focando na educação e a relação com a igreja. E outro falando da relação da igreja com o fascismo. Então, só para trazer um pouco sobre o nosso projeto, ele tem como proposta identificar e estudar as edições publicadas pelo principal jornal católico no Estado, levantando as preocupações da instituição religiosa no período e suas implicações nos âmbitos social, político e cultural. O Semeador ele foi fundado em 1913 pelo então arcebispo Dom Manuel de Oliveira Lopes, sob a direção e redação dos padres Antônio Valente, Luiz Barbosa e Franklin Lima, como parte de uma rede ampla de imprensa católica brasileira. Este periódico atuou como uma força ativa na sociedade alagoana, participando dos debates públicos, colocando suas pautas e defendendo os interesses católicos em contraposição a outros grupos religiosos e políticos. E aí, a minha experiência com esse projeto foi que quando eu conversei com a professora Linéa de começar a fazer pesquisa, ela já tinha em mente trabalhar com o semeador. E aí foi muito espontâneo, porque a gente simplesmente decidiu na hora o que cada um ia buscar no semeador, o foco de cada um. E aí a professora sugeriu que eu ficasse com as mulheres, né? E simplesmente foi aí que começou. Eu não conhecia o semeador, eu não tinha muito conhecimento historiográfico sobre movimento feminista, nem história das mulheres, então foi uma descoberta, né? Tudo que eu trouxe até aqui foi muito espontâneo. A partir da fonte, né? A partir da observação da fonte. E aí a gente focou no início indo para o Instituto Histórico, fazendo catalogação das edições, que infelizmente foi interrompido, né? Porque a gente tinha colocado no Excel bem bonitinho todos os números que tem no Instituto Histórico, que não são todos, mas tem uma grande quantidade. A gente estava nesse trabalho, mas foi interrompido por causa da pandemia. Aí eu queria falar um pouco da temporalidade que eu coloquei aqui, que é de 16 a 34. No projeto original, é todo o período da Primeira República, mas eu escolhi colocar esse recorte aqui na apresentação porque foi onde realmente eu consegui trabalhar. 16 foi o período que o semeador ele realmente começa a falar sobre as mulheres, né? Que a gente começa a ver uma movimentação a respeito. E 34, porque foi basicamente até onde eu consegui trabalhar até agora, e também
por causa da Constituição promulgada, Constituição de 1934. Então, ele passa aí um pouquinho da temporalidade da Primeira República, mas porque justamente por causa dessa relação que eu tive com as fontes, descobrindo novos personagens, novos atores na história, e aí eu ultrapassei um pouquinho. Então, essa pesquisa, ela tem o intuito de contribuir para a história das mulheres em Alagoas e um pouquinho para a história das religiões aqui de Alagoas também, com foco na Igreja Católica. Aí, o que é que os pontos norteadores da pesquisa foi a imagem que a Igreja Católica divulgava da mulher nas páginas do semeador, como é que ela compreendia essa mulher, qual era a relação dessa que a Igreja tinha com a mulher e qual o posicionamento da Igreja para com os movimentos feministas que estavam emergindo, tanto no Brasil como aqui no Jardim de Alagoas. Então, a visão que a Igreja tinha das mulheres, a gente conhece bem, que é que a mulher deve permanecer no âmbito doméstico, que ela deve representar a pureza, a maternidade, a caridade, a devoção. Então, isso a gente conhece bem. E também tem essa contraposição da imagética de Eva e Maria, né? A Eva é o que as mulheres são por natureza e Maria o que elas deveriam buscar ser, né? Que é essa imagem de mãe dedicada, de anjo do lar. E Maria, e Eva, o contrário, que é a pecadora, que é uma má influência. No início da República, na final do Império, a gente já tem algumas movimentações no Brasil em relação ao voto, né? Já adiantando um pouco. Então, as mulheres elas já tentavam fazer o alistamento eleitoral, mas sem muito resultado, né? E aí a gente vai percebendo essa movimentação política das mulheres através de organizações também. A gente tem, com a proclamação da República, a gente conhece bem que é a separação da Igreja para o Estado. E aí essa separação faz com que a Igreja tente buscar reformas na sua instituição. E uma das ideias era justamente essa aproximação da Igreja com suas fiéis mulheres, suas fiéis femininas. Essa aproximação ela vai ser chamada de feminilização da Igreja, que é basicamente vai se constar com o culto mariano, né, a valorização do culto mariano, a valorização do papel da mulher na sociedade e na família. Por quê? Porque os fiéis, os masculinos, estavam um pouco já perdidos, já se desvirtuando, não queriam seguir essas normas instituídas com essa reforma, né, com a romanização. Então, a igreja focou muito no laicato feminino, sempre tentando formar essa nova imagem para a igreja também. E aí a gente também tem um crescimento de organizações femininas católicas, como a Pia União das Filhas de Maria, que, apesar de ser organizações que encaixam essas mulheres nesses requisitos da igreja, são espaços onde as mulheres poderiam se articular, conversar entre si, ir um pouco à rua, né? E também a gente tem que levar em conta que, mesmo estando dentro desses espaços regrados, essas mulheres elas conseguiam e também não aceitavam tudo que era imposto a elas. Então existiam
articulações dentro dessas organizações. Também a gente evidencia no semeador, que eu consegui observar, o uso do termo feminismo. Em que momento a igreja vai se apropriar do termo feminismo, né? Como é que isso vai ser visto? A gente tem que levar em conta que existem várias facetas do feminismo, né? Não existe um feminismo só. E também não existe um tipo de mulher, apenas um tipo de mulher. O semeador, ele sempre vai estar falando para essas mulheres que são letradas, né, que consigam ler o semeador, que são, de certa forma, uma classe mais abastada, tenha condições, sejam educadas, né, tenham escolarização e, consequentemente, brancas, né? Então, o semeador vai estar falando diretamente para essas mulheres. E o termo feminismo, ele vai ser usado pelo semeador também. Mas qual é esse feminismo que o semeador vai estar falando? Ele vai estar contrabalanceando o feminismo bom e o feminismo mau. O feminismo mau seria justamente o feminismo comunista, socialista, anarquista, que quer a emancipação total da mulher, que defende o voto. E o feminismo cristão bom seria esse feminismo bom. Ou seja, a igreja ela também vai se apropriar dessa corrente, desse termo, para poder organizar essas mulheres ao seu favor também. Então, esse feminismo cristão, ele vai se voltar para atividades de caridade, para a organização das festas, serviços. Aqui a gente tem uma parte de um artigo do Semeador que vai falar do feminismo ateu, né? Do feminismo mau, do feminismo emancipador. O feminismo ele deve ser colocado no número dos erros mais perniciosos que afligem o mundo contemporâneo. Seu triunfo causaria irremediáveis desordens, porque arruinaria o plano providencial, substituindo o estado de coisas. Se é permitido qualificar de estado a mesma estabilidade. A mulher, dizem, é igual ao homem, questão mal feita, formulada, vaga de uma excessiva generalidade. Não se mudam as leis da natureza, mas porque essas divergências irredutíveis, senão porque o homem e a mulher têm uma missão especial para cumprir. Compreendem bem que essas funções exigem o uso das energias e dos atrativos sociais que eu assinalo. Existe proporção entre o governo interior do lar, maternidade, educação dos filhos, cuidados domésticos, a natureza feminina, assim como os caráteres próprios da alma do homem, designando ao manejo dos negócios, como aos estudos científicos, à gestão política, enfim, ao conjunto dos actos que supõem a preponderância das faculdades racionais sobre as potências sensíveis. Estas relações harmoniosas revelam claramente o pensamento da divina providência. É preciso respeitá-lo. Com efeito, quando se deixa de observá-lo de chofré, surge a desordem. E a desorganização da família é a ruína da sociedade. Esse texto é de 1920, janeiro de 1920. Então, ele vai atacar esse feminismo emancipador, né? E aqui a gente já tem outro, também de 1920, fevereiro de 1920, que é intitulado O Movimento Feminino. Em vez de ele estar usando
o termo feminismo cristão, ele vai botar movimento feminino. Mas é como se fosse uma passagem. Primeiro ele vai chamar de movimento feminino, organização feminina, para depois ele começar a falar de um feminismo cristão realmente. Então, esse texto aqui ele vai falar. É este o nome da seção de A União, do jornal A União, o movimento feminino. Jornal católico que se edita na metrópole do país. Trata ele da ação feminina e faz propaganda da aliança feminina, há pouco fundada naquela cidade, tendo à frente a grande escritora baiana Dona Amélia Rodrigues, Amélia Rodrigues é uma das principais feministas alinhadas ao catolicismo, né? Essa que mais mostra esse feminismo católico. Honra da literatura brasileira e especialmente da mulher patrícia. Debatem-se diversas opiniões pró e contra a emancipação da mulher. Opinam alguns que ela deve continuar a ser apenas o anjo tutelar da família, deixando ao homem o campo aberto, sem lhe fazer concorrências os graves empreendimentos nas diversas carreiras e empregos. Querem mesmo que se limite somente a ser dona de casa, sem nada entender de artes e literatura. Outras querem a completa emancipação da mulher, indo até as praças públicas fazer propagandas das leis nefastas do maximalismo e do bolchevismo. Qual das duas opiniões será a melhor? A escolha é bem difícil, pois tudo o que tende para o exagero é prejudicial. Na minha humilde opinião, nenhuma delas é razoável. Devemos concordar que a mulher de hoje não é escrava do tempo do paganismo. O estudo das ciências para muitos não é desconhecido, e rivalizam com os homens em inteligência e talento. As carreiras espinhosas, os lugares de responsabilidade lhes são acessíveis e desempenham tão bem quanto o homem. Os inimigos do desenvolvimento intelectual da mulher julgam-no prejudicial, porque, dizem eles, fazem-na esquecer dos deveres domésticos e tomam amor ao movimento da rua. Porém, se este desenvolvimento efetuar-se a par da educação cristã, ela será harmoniosa, ela saberá harmonizar perfeitamente os papéis de serviçal da pátria e anjo da família, quer como filha obediente, irmã dedicada ou esposa carinhosa e mãe extremosa. E para este fim é que foi fundada a Aliança Feminina, sob as bênçãos do cardeal e de diversos prelados brasileiros. Ela destina-se a educar a mulher sob os moldes do cristianismo. Diante de tanta miséria, será possível que permanecemos de braços cruzados? Não, é preciso que todos trabalhem na medida de suas forças. E a ação da mulher será uma das mais necessárias e bem-fazidas. Li, não me lembro onde, a mulher pode tudo quanto quer. E talvez assim seja. Com sua natural meiguice, saberá arrastar mais facilmente para os pés da cruz os transviados. Mas para isso é preciso que eduquemo-la cristã e cientificamente. Já a roda de nós vemos bastantes desafios. Aí, no final, ela faz uma convocatória. Ponhamos-nos em campo, mulher católica alagoana, e emitemos nossas companheiras de outros estados, e sobre nós descerão as bênçãos do céu. FDM. Esse texto é muito interessante porque ele traz o exemplo de outro estado, de uma organização feminina católica, né, que está batendo de frente com esse feminismo liberal, com o feminismo socialista e anarquista. E ela vai dizer que também a gente não quer mais que a mulher fique só no campo doméstico, a gente quer que essa relação entre uma mulher católica, todas essas qualidades, se una com essa mulher estudada já, que se envolva nos problemas sociais, para poder a gente criar esse movimento de reação. E ela convoca as mulheres alagoanas a fazer isso, né? Vamos nos organizar aqui também, vamos criar uma organização católica feminina alagoana. E interessante aqui é assinado o FDM, né? Então provavelmente seja filha de Maria. Bom, aí bem depois o semeador já vai trazer o termo feminismo católico, em 1926.
esse texto eu não vou ler, né, para não ficar muito cansativo, mas ele vai falar da ação das Filhas de Maria do Livramento, né, com seus trabalhos de caridade. Então, esses seriam as ações das feministas cristãs. Mas qual era a relação que a igreja tinha com o feminismo? Então, a igreja, ela, aqui, principalmente aqui no estado de Alagoas, ela não chegou a fazer realmente uma reação muito contrária, uma reação pesada contrária às feministas. Porque ainda era, além de ser esse feminismo liberal, que não pretendia quebrar com a construção social, nem nada muito radical, a gente tem feministas de desses grupos liberais que são também católicas, que frequentam a igreja. Então, a igreja ela vai ficar mais ou menos de boa com esses grupos que vão se formando. A gente tem aqui em Alagoas a formação de um grupo feminista alinhado com a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que foi fundada no Rio de Janeiro em 1922, que é a Federação Alagoana pelo Progresso Feminino, uma filial daqui, que foi fundada em 1932 pela Lili Lages. E aí, o que surgiu, o que foi aparecendo para mim, e eu fiquei com isso na cabeça, essa curiosidade de saber um pouco mais sobre a Federação Alagoana pelo Progresso Feminino. Então, a igreja, ela resolveu manter numa posição de cautela em relação às feministas, não atacando muito, né, essas feministas liberais, manter uma relação de troca, basicamente. E as feministas liberais, elas queriam essa validação da igreja, né? Eu já vou adentrar na questão da federação. Bom, falando um pouco sobre a Federação Alagoana, eu resolvi estudar a federação, né, a partir das fontes que eu fui encontrando também no Arquivo Nacional, porque existiu essa relação harmoniosa entre a Federação Alagoana e a Igreja. Tanto que no dia da inauguração da federação, o jornal O Semeador noticiou a inauguração, parabenizando pela ação das envolvidas. O bispo participou da sessão inaugural. E essa relação ela é vista como não é normal, foi bem diferente em relação ao que aconteceu nos outros estados, porque a Federação Alagoana ela é uma filial da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né, que tinha como objetivo a busca pelos direitos, conquistar direitos políticos para as mulheres. A principal pauta delas era justamente o do sufrágio feminino, que foi conquistado em 1932, e em 1932 foi fundada aqui a Federação Alagoana, no mesmo ano da conquista. A Federação Brasileira, ela buscava manter uma relação próxima à Igreja, e a Federação Alagoana vai herdar essa atitude. Nervosismo já, minha gente.
Aí, aqui a gente tem uma passagem do semeador que vai falar um pouco do processo da, da, da legalização do voto feminino, né? De 1928. O projeto que voltou a ser discutido no Congresso Federal em fins do ano passado, concedendo à mulher o direito do voto, tem suscitado por todo o Brasil os mais variados comentários. Os ábices encontrados por esse projeto me fazem supor que o homem receia a concorrência da mulher na política. O que, aliás, se tem dado, diga-se a verdade, relativamente a quase todas as outras carreiras sociais. Pouco me interessa o direito do voto feminino. Não é, pois, meu intuito pleitear a emancipação feminina política da mulher. Entretanto, não compreendo se lhe negue um direito concedido à mulher cidadã maior de 21 anos que saiba ler e assinar o nome. É inegável que já há um bom número de senhoras brasileiras em condições de colaborar profitablemente na vida política do nosso país, desde que não lhe seja mais vetado o direito eleitoral. Então, a gente evidencia aí uma posição neutra, né? Uma posição de cautela. A declaração acima, ela segue o padrão da posição de cautela adotada pela Igreja Católica em relação ao sufrágio feminino, declarando que mesmo não sendo a favor, não impede a causa, visto que muitas mulheres que são da elite e que ocupavam lugares de destaque na sociedade já são capazes de votar. Essa posição adotada pela Igreja se dá graças à grande quantidade de mulheres que eram engajadas no movimento feminista e, ao mesmo tempo, eram católicas praticantes. A Igreja não combatia publicamente o movimento sufragista e as feministas não atacavam os aspectos dogmáticos católicos que subordinavam as mulheres, evitando que houvesse um esvaziamento das fileiras do movimento. Em contrapartida, encontramos textos que condenavam o movimento feminista, alegando que a inserção feminina na política traria a ruína da família e a degradação da sociedade. A exemplo, a publicação Agora é Perigosa, de janeiro de 1929. Deus me livre que apareça por aí, qualquer dia, o voto feminino. Quer me parecer que será a maior calamidade que pudesse pesar sobre o Brasil. O feminismo ainda não é planta que se pegue bem nos trópicos. Nossas mulheres prendem-se mais aos encantos do lar e têm uma adorável ignorância dos problemas políticos e das graves questões sociais. Ora, se o homem até hoje não resolveu o problema brasileiro, com todas as suas terríveis complicações, como é que resolverão milhares, se quiserem milhões, de mulheres que obedecem cegamente a esses mesmos homens? Tratemos de corrigir os defeitos dos homens, preservando as mulheres deste contato nefasto com a política de arrelia em que temos vivido no regime republicano e que não sei até quando irá nem ao que chegará. Então, sim, demos-lhes título de eleitora e o mais que for possível nas circunstâncias. Agora de afogadilho é perigoso. Escrito pelos Soares de Azevedo. Então, ele vai dizer que ainda não é tempo das mulheres votarem, né? Aí faz uma crítica ao regime republicano também, e que as mulheres são totalmente influenciadas pelos seus pais, pelos seus maridos, e também essa questão de não corromper a índole da mulher com esses assuntos políticos, no que ele vai chamar de nefastos. Mas aí, com a conquista, a gente tem a fundação desse grupo feminista em Alagoas. E ele vai ter, além de Maceió, né, ela vai ter 3 subfiliais. É na cidade do Pilar, São Miguel dos Campos e São José da Laje. As fundadoras da Federação Alagoana definiram a organização como um espaço de atividade política, privilegiando ações educativas e culturais e dando ênfase especial às práticas de assistência social e sanitária.
mesmo nesse iniciozinho, a gente observa que a Federação Alagoana ela se empenha nas questões políticas, mas principalmente com o Estado Novo, elas simplesmente voltam apenas para as questões de educação, de assistência social, questões culturais também, deixando a política de lado. E à frente dessa federação, a gente tem a Lili Lages, que ela foi a primeira mulher do Estado a conquistar um cargo político representativo. Ela foi eleita deputada estadual em 1934 pelo Partido Republicano. E a influência da Lili Lages, ela garantia a visibilidade nacional à Federação Alagoana e as lutas em reivindicação do partido das mulheres. Não, e reivindicação da participação das mulheres na vida política. Em 1934, ela foi nomeada para a comissão de elaboração do anteprojeto da Constituição, e a atuação da Federação Alagoana ela é caracterizada como um feminismo bem comportado, alinhado aos ideais da Federação Brasileira, que não pretendia romper ou colocar em xeque a sociedade patriarcal vigente. Procurava conquistar seus objetivos fazendo alianças com os políticos. Ela teve claro apoio do clero alagoano, porque a gente pode ver no semeador. Então, aqui uma publicação parabenizando a inauguração da federação. Tomaram assento na mesa dos representantes o senhor interventor federal e o reverendíssimo senhor arcebispo metropolitano, que é o Dom Santino. Seguiu isso com a palavra a oradora oficial, doutora Lili Lages, que dissertou com eloquência e precisão sobre a princesa Isabel. Porque ela dizia que a princesa Isabel era a primeira feminista do Brasil. Pode-se dizer que a Dona Isabel é a patrona do feminismo no Brasil pelos seus brilhantes feitos, segundo se viu do momentoso discurso da doutora Lili Lages. Ocupou-se em seguida a tribuna a senhorita Laurinda Mascarenhas, que em formoso discurso disse dos fins nobres e elevados que tinha em vista a federação. Mostrou como o feminismo se vem fazendo vitorioso em todo o mundo e como marco do desenvolvimento cultural da mulher. Estavam 44 países onde existiam associações dessa natureza. Era de se esperar que a sociedade alagoana encorajasse tão nobre iniciativa, considerada como um penhor da vitória alcançada. Acompanhando com carinho o movimento feminista do Brasil, vemos que ele se afastando de perigosos extremismos impróprios do caráter da mulher, procura se nortear pelos sãos princípios do cristianismo, principal fator do feminismo. Então, a gente vê que ele já está tomando para si a Federação Alagoana católica, mesmo ela não se declarando católica, mas era evidente, né? Representando esse feminismo cristão. E também esse combate ao extremismo, né? Que ele está falando do comunismo, do divórcio, da liberdade sexual, que são pautas dificilmente aceitas pela igreja, né? A gente tem essa outra figura na federação, que é a Linda Mascarenhas, que ela foi presidente da federação por muitos anos e que ela foi presidente da federação entre 1938 e 1990. Ela participou ativamente da ação católica daqui de Alagoas e foi presidente da Juventude Feminina Católica por 5 anos. Então, essa dupla atuação da Linda Mascarenhas em um movimento feminista e em um católico nos mostra como o feminismo conseguiu se desenvolver na capital alagoana, alinhado com os ideais defendidos pela igreja de um bom feminismo. Então, a Federação Alagoana ela sobreviveu até os anos 90 graças a esse posicionamento pacífico de bom comportamento.
Essa relação da Federação Alagoana para o Progresso Feminino com o Clero Alagoano é um exemplo de uma parceria bem sucedida, na qual a igreja apoiava a instituição feminista através da sua bênção, e a federação ela comprometeu-se em seguir os ideais católicos sobre o papel feminino. Em outros estados, como o caso da Paraíba, essa parceria não foi o esperado. Também em São Paulo, tem algumas escritoras que vão falar que a relação com a Federação de São Paulo e a igreja também não foi, desde o início, muito boa. A própria Berta Lutz, ela já teve desentendimentos com o clero do Rio de Janeiro, porque achavam que ela não era católica e ela era católica, ela era envolvida em organizações femininas católicas também. E aqui o exemplo da Paraíba, essa parceria ela não foi muito boa, né? Segundo Simone Costa, o clero paraibano considerava não haver nenhuma compatibilidade entre o feminismo professado pela doutora Berta Lutz e o que a igreja defendia para as mulheres. Assim, entendia que a Federação Paraibana era uma entidade que tinha por fim defender princípios contrários ao que pregava a hierarquia. E a presidente da Federação Paraibana, ela compreendia que sem o apoio da igreja, a filial não duraria muito tempo. Porque as suas filiais eram, em sua maioria, católicas. Suas participantes. Suas filiadas, falei errado. Para combater a imposição do clero local, ela usou a Federação Alagoana como exemplo em uma publicação no jornal A União, relatando os elogios dos jornais alagoanos dirigidos por padres, o próprio semeador e Diário de Maceió. Então, ela fez uma citação do semeador falando bem da Federação Alagoana. Além de ressaltar a aprovação de Dom Santino, que era paraibano também. Entretanto, apesar da federação ser bem vista pelo clero em Maceió, não pode afirmar o mesmo das suas subfiliais presentes no estado de Alagoas. A gente encontrou no site do CIAN uma carta enviada pela Federação Pilarense, pelo Progresso Feminino, na cidade de Pilar, para a Federação Brasileira, no Rio de Janeiro, datada de julho de 1936. Nela, ao presidente da Federação Pilarense, a Elita Chaves, escreve para a vice-presidente da Federação Brasileira, Maria Sabia, solicitando que envie palavras de Dom Leme, aí não impressas, porque não terá valor, dirão que é invenção nossa, mas sim palavras escritas de próprio público, para dar um desmentir categórico e retirar da ilusão em que vivem certos padres daqui e muitas pessoas. A Federação do Pilar enfrentava problemas com alguns padres, na qual julgava Elita, não compreendem sobre o feminismo e os fins da federação. Então, a presidente da Federação Pilarense, ela pede que a Federação Brasileira envie uma carta de Dom Santino dizendo que apoia a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, porque ela estava tendo dificuldades de relacionamento com o clero local, né? E a própria presidente, na carta que ela envia para a Federação no Rio de Janeiro, ela disse se declara católica e ainda diz que é filha de Maria. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar a carta-resposta, mas fica claro que existe uma preocupação por parte das filiais em manter boas relações com a igreja, visando uma melhor aceitação social. E aí a gente consegue compreender um pouco dessas relações entre a igreja e os movimentos. As filhas de Maria foram ficando rebeldes, realmente.
a gente consegue compreender um pouco a relação dos movimentos, ou do movimento, né, só da Federação Alagoana pelo Progresso Feminino aqui, a relação dela com a igreja, o Clero Alagoano, a partir do semeador. E, segundo a Simone Costa, que ela estuda a Federação Paraibana, a relação da Federação Alagoana com o clero local funcionou porque estava inserida num contexto político e social em que a Igreja Católica via o voto feminino como um importante instrumento na defesa dos seus propósitos. Portanto, era facilitada a aliança entre associações sufragistas e representantes do clero católico. Então, a gente percebe que, sendo essas organizações alinhadas aos preceitos católicos, a gente vai angariar votos. E aí, nesse ano atual do PUBIC, eu estou buscando essa relação. A gente tem, em 32 também, a criação da LEC. E aí a gente vai ver como é que vai se dar essa relação aqui no Chá de Alagoas, né? Bom, gente, por enquanto é isso. É isso, Fran? Por enquanto, que as perguntas vão surgindo, aí eu vou lembrando de mais coisa também. Tá certo, meu bem. Pode tirar então sua projeção, que aí a gente abre aqui a roda mais ampla. Muito obrigado, Francine. Vamos aí abrir a roda para começar as discussões em cima do que você apresentou. Então, as dúvidas, comentários são muitíssimos bem-vindos. Eu fiz várias anotações aqui, mas aí, é claro, né, passar a bola primeiro aí para os companheiros. Paulinha já está ali se animando. Então, quem quiser começar, levanta aí o dedinho. Jovens, professora Paula, fique muito à vontade. Vou eu, né? Aproveitar, ver se eu faço umas provocações e a galera se anima também. Conheça, né? Assim, só para falar para a galera, conheça o trabalho da Francine, não desde o começo, mas quando ela enveredou aí para a questão das mulheres e tal. Então, né? Ela fez meu curso emotiva, né, de feminismo, a gente trocou uma ideia e tal, né, já trocamos algumas ideias, e estamos aí juntas já na batalha de achar a documentação da Federação Alagoana, né. E aí eu tenho duas questões para essa fase dessa pesquisa, vamos dizer assim. Também fiz um monte de anotações aqui, e duas coisas que ficaram que ficou na minha cabeça e ficou desde acho que eu acompanhei as suas falas, tanto do Congresso PIBIC passado e o do retrasado, né? E que tá na minha cabeça desde aqueles, né? Desde o início aí. Que eu conheci seu trabalho. Me dá a sensação de que esse maniqueísmo, né, com o qual a igreja lida com o chamado feminismo, obviamente que o discurso todo ele vai para um discurso de conteúdo moral, né? Então é sempre moralizante, né? Eu percebi assim nas citações que você usa, né? Essa coisa de que o voto vai levar a mulher para a rua, né? Vai degenerar, vai destruir a família, vai degenerar a sociedade, né? Então é sempre a questão moral, né?
até essa coisa, né, de colocar a coisa do feminismo do mal, ser um feminismo, colar ele na coisa do extremismo, do comunismo, né? As mulheres socialistas, elas não eram feministas nesse período, né? Então, começa daí que é um discurso que, na real, vai servir mesmo para fortalecer esse discurso anticomunista, né? Eu acho que é bem por aí. E a segunda coisa, não. A partir disso, eu fiquei pensando se não há brechas nessas falas, principalmente das mulheres, né? Porque vi, inclusive, que vários dos artigos que você cita são homens que estão assinando, né? Também não sei se isso pode ter a ver por conta de uma certa censura também, as mulheres usam pseudônimo, né? Eu não sei se isso é possível, se isso acontecia, né? No Semeador ou na igreja em Alagoas desse período. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando. A outra coisa ligada a isso é se não existe nenhum discurso em relação aos direitos das mulheres, porque é importante pensar, e isso aí eu estou pensando tanto internamente a igreja e pensando também no que a Federação Alagoana está construindo como uma agenda, né? Seja ela uma agenda moral, cristã, católica, enfim, mas se não tem nenhum resquício, nenhuma beiradinha de problematização dos direitos das mulheres, né? É muito possível que não tenha, porque nem o voto, né, os caras conseguem defender, então quanto mais outros direitos. Mas aí entra numa outra questão, né? A Federação Brasileira, o trabalho da Gláucia, inclusive, que você participou da aula que ela estava, já na década de 20, vai fazer muita inserção, não só na questão do voto, do direito ao voto da mulher, mas também em relação aos direitos das mulheres trabalhadoras, né? Tanto é que a Federação Brasileira e a Berta Lutz vai diretamente conversar com a OIT, né? Então elas fazem uma ponte muito direta em relação aos direitos das trabalhadoras. E pensar um pouco, né? Aí eu estou te instigando, porque pelo que você apresentou, isso não aparece, mas nessa relação da Federação Alagoana com a Federação Brasileira, será que não tem tensões em relação a isso? É claro, depois depois de 34, quando o voto é aprovado, de certa forma, reflui um pouco essa bandeira dos direitos das mulheres trabalhadoras em relação à Federação Brasileira. Mas, por outro lado, por conta da Berta Lutz, da presença da Berta Lutz, que a Declaração dos Direitos Humanos em 45 tem um nome não, é acrescido dos direitos do homem e da mulher, né, na carta da declaração. E isso é responsabilidade, óbvio que ela articulando com outras mulheres, né? E daí sai, inclusive, a comissão... Ai, não me lembro como é o nome direito. Comissão do Estatuto das Mulheres, alguma coisa assim, né? Já dentro da ONU, como um órgão dentro da ONU. Então, pensar um pouco nessa relação com a Federação Brasileira, né? Como é que isso acaba se dando, né? Eu sei que, né, da dificuldade toda de a gente achar material, mas é isso, talvez buscar na própria documentação da Federação Brasileira, que também é outro problema, porque tem muita gente sentada em cima dessa documentação, então tem documentação que está restrita,
é foda, né? É para tudo quanto é lugar, gente. Não é só em Alagoas, é em todo quanto é lugar. Nossa, isso vai ser, né, publicizado, desculpa a palavra. E a segunda coisa, que tem a ver um pouco com isso que eu estou falando, né? Que no finalzinho da sua apresentação começa a aparecer, né, as tensões internas, né, não só da relação da federação com a igreja, mas dentro da própria igreja, né, das mulheres. E se não aparece mulher trabalhadora, né, cadê as trabalhadoras, né, que são inclusive objeto desse assistencialismo, né, dessa filantropia, né, dessa devoção que acho que está principalmente colocada aí nas Filhas de Maria, né? Não sei direito porque eu não conheço a história, não conheço a história, mas enfim. Então, onde que a gente pode começar a ler a contrapelo todo esse discurso carregado de moralismo para pensar nas mulheres trabalhadoras, né? Nas mulheres que não têm acesso, né? que não têm acesso a aos privilégios que as mulheres brancas, né, de elite, que estão organizando o movimento, ou liderando o movimento. Né? Então, eram esses comentários e queria te ouvir um pouco para ver se já tem alguma, né, sacada aí. Eu estava até procurando aqui, eu vi que você cita a Safiotti, eu estava procurando aqui para ver se ela fala alguma coisa, porque tem um pedaço do capítulo do livro dela, A Mulher na Sociedade de Classe, que é muito importante. A gente deixou de barato a historiografia e deixou de lado, né? Que ela vai levantar questões sobre a organização das mulheres desde a República, desde o início da República. Isso era outra coisa. Então, esse tipo de organização, das mulheres trabalhadoras, onde é que elas estavam? Entendeu? Eu acho que estudando as mulheres na igreja e na federação vai ser um puta acesso para a gente chegar nessas mulheres, né? Enfim, isso eu já estou dando aqui até acho que um problema de pesquisa. Mas viagem a partir do que ela falou. E aí eu entro na outra coisa, que é um pouco, né, assim, a marcação da Lili Lages no discurso de fundação da federação, quando ela marca, né, a memória da princesa Isabel para, né, meio apadrinhar a Federação Alagoana, né? Se existe essa relação, né, uma marcação de uma memória, então de uma origem, né, dessa organização, se você não consegue achar também uma marcação, porque existia o jornal, né, esqueci o nome do jornal, Irineia, você vai lembrar, do início da República, a palavra, que se diz feminista, né? E que segundo a Neia me informou, a editora do jornal era filha de um dos caras... Filha do dono da tipografia. Sim, mas ligada à igreja, né? Ele era irmão, né? Ele era irmão. A Irmandade, ele era membro de Irmandade, mas ele era um deputado, ele era a pessoa... Elite, né? Elite. E é isso, assim, porque será que essas mulheres também não tentam resgatar essa... Porque era um feminismo super conservador também, esse feminismo, né, do início da República aqui. Então, será que a gente consegue achar, será que elas tentam resgatar essa história na formação da própria memória da organização delas, né? Tanto das mulheres internamente quanto das mulheres para fora, né? Para fora não, da federação, enfim, né? Que me dá a impressão várias vezes que ela falou que é uma coisa só, né? É mais ou menos uma coisa só. É isso. Um trabalho bacana.
Massa demais, professora, maravilha. Francine, querida, fica à vontade, enquanto o povo aqui vai organizando as suas questões também. Depois a Ellen já fez algum outro comentário para ti. Vamos lá. Então, foi bem isso que a gente discutiu, isso que eu discuti com o grupo Kiki antes dessa apresentação. O que eu estou querendo agora é realmente dar forma a essa federação alagoana, porque eu estou sabendo só o alto agora, né? Não ainda compreendo o que elas realmente faziam, né? Elas objetivavam. E foi um dos integrantes do projeto perguntou em relação às trabalhadoras também. E não tem. O problematização que a gente bota é essa omissão, realmente. Elas não falam. O semeador ele vai falar para uma mulher específica, né? Para esse grupo de mulheres, esse grupo envolvido. Por exemplo, a União das Filhas de Maria, elas são compostas exclusivamente por meninas de elite, meninas de classe alta, que sabem ler, para poder estudar lá. As meninas que mais pobres, classe média, elas não participavam dessas organizações. Então, se a gente tem isso como trabalhadoras, muito menos elas vão falar sobre a questão racial. Muito menos. Deu uma cortada, Fran? Porque existe mesmo. Parecia que tinha dado um soluço. Ela tá pensando. Porque existe mesmo esse apadrinhamento para com essas trabalhadoras. A Federação Brasileira e a Alagoana, ela faz curso para poder incentivar essas mulheres, formar essas mulheres, né? Ela tem esse papel de, eu estamos aqui, nós temos conhecimento, nós vamos passar para vocês poderem se informar, arranjar um emprego melhor. A relação é essa. E apadrinhamento, mais ou menos isso. Vamos ter que, sei lá, né? Tô aí. Eu ia dar um palpite aí, Fran. Acho que tá dando um tilt aí nos microfones, mas porque uma coisa aí que a Fran mencionou que eu acho que é bem relevante, talvez vai começar a se formar melhor. É claro que essa federação ela vai mudando ao longo do tempo, vai mudando no processo dela, né? E aí essas tensões que a Paula mencionou vão aparecendo. Mas a gente tem que lembrar que essa articulação forte que eles têm com a igreja, com os movimentos da igreja, com a forma como a igreja lida com a questão social. E me parece que a questão da mulher ela é mais uma desse âmbito do que eles chamam de questão social, né? Porque eles vão disputar as mulheres da mesma forma que eles vão disputar os operários, né? Então, a mulher operária, a mulher trabalhadora, ela vai aparecer no âmbito da ação católica. Só que a ação católica aqui em Alagoas, ela só se constitui de forma organizada a partir de 1939, na verdade, a partir de 1940, é que você vai ter ação católica feminina. Então, a Linda Mascarenhas que ela menciona, que vai estar articulada na ação católica feminina, é esse vínculo, né? Entre a federação e a forma como a igreja está pensando que vai organizar essas trabalhadoras. E aí eu acho que entra bastante a forma como elas entendem isso, porque é isso que a Fran falou sobre o ensino, né? Você dá uma formação mais específica para aquele ensino técnico voltado para o trabalho, especialmente. Os projetos da ação católica feminina vão ser esses: alfabetização, corte e costura, alguns outros prendas, né? Vamos dizer, prendas domésticas e algumas outras coisas, até eles começarem a sofisticar, quer dizer, lá para meados dos anos 40, até chegar nos anos 50, você vai ter já uma formação voltada para enfermagem, cuidados de saúde, o negócio vai ficando mais assim, né? Mas em relação só a isso que eu queria dar um pitaco, é claro que aí a Fran, na pesquisa dela, vai ver se essas coisas fazem sentido mesmo ou não, né?
E já que eu comecei a falar, deixa eu falar mais um pouquinho também, porque todas as provocações que Paula fez e dicas, Fran, são super fundamentais aí, e a gente já está consciente de que o seu ciclo PIBIC ele vai se encerrar, mas aí, enfim, você tem o TCC agora para fazer, você tem um futuro brilhante no mestrado, né, com a orientadora brilhante que vai te acompanhar, né? A Paula já está aí negociada já para orientar a Fran no mestrado. E aí, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais me surpreendi nessa pesquisa da Fran, e que eu não fazia ideia, porque eu, primeiro, não conhecia a história do feminismo, segundo, porque o semeador realmente, como essa imprensa católica oficial que começa a funcionar aqui em 1913, ele é diferente daquele jornalzinho que eu tinha estudado no pós-doc, né, do A Fé Cristã, que ficou de 1902 a 1907, quer dizer, muito iniciozinho ali da República. E aí eu lembro sempre, aí eu vi a Fran falar, eu me recordo, que já naquele jornalzinho de 1902 a 1907 tem uma nota sobre o feminismo, que é a nota que fala que o Papa recebeu uma feminista francesa, fulana de tal, que agora eu não lembro o nome, infelizmente, e que ele super aprovou, porque o papado, quer dizer, a igreja sempre aprova aquilo que serve para as melhorias das condições da mulher, que a mulher deve estudar, que a mulher deve receber educação, mas é uma educação voltada para o cuidado das crianças, para o cuidado do seu próprio sexo, e que de maneira nenhuma ela deve ir para o espaço público fazer política. Então você tem uma orientação pontifícia, já mais ou menos ali dentro, é claro, daquele contexto. Então, o que me parece muito interessante na pesquisa da Fran é esse tensionamento, né? Então, como Paula falou, é claro que tem um discurso aí maniqueísta do bem e do mal, que faz parte muito do conjunto da forma como a igreja apresenta suas questões, né? Como a mesma coisa, a boa imprensa, a má imprensa, né? Então, é o bom feminismo, o mau feminismo. Por outro lado, quando você começa a tomar para si aquilo que é bom, né? Então, não, veja que o feminismo vem da igreja, né? A mesma coisa aconteceu com o socialismo. Tudo que é de bom no socialismo são propostas que estão no cerne do próprio cristianismo, do próprio catolicismo, né? Então aí o trabalho da Fran faz a gente perceber esse pêndulo quase, né? Esse movimento de recuos e avanços, né? De como essa ideia da emancipação feminina, que pouquinho que seja em nível de educação, que seja de você acessar algum tipo de direito, né? Direito político, mas direitos civis, de repente, enfim, que essas mulheres vão poder ter acesso, né? Isso vai aparecendo, e a gente consegue medir nas contradições do discurso do próprio jornal, né? Nessas citações aí que ela trouxe, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra, não sei o que. Mas aí, Fran, eu queria que você pudesse falar então um pouquinho mais, um pouco, porque como que você identificou aí, você falou que o FDM seria uma filha de Maria, né? Como é que você identificou que seria a filha de Maria? Foi uma suposição, uma inferência que você fez, mas como que você identificou isso? E esse Soares de Azevedo, você chegou a procurar saber quem que é esse fulano? Porque também seria interessante a gente começar a marcar quem são essas pessoas que estão escrevendo ali. A gente sabe quem são os redatores principais, mas tinha muitos colaboradores, né? E aí, de repente, a gente conseguiria ver melhor esse povo, tá? Então, tem essas duas questões. E deixa eu falar mais uma coisa. Uma coisa aí que eu acho que serviria talvez para problematizar um pouco as citações. Aquela citação lá que o fulano vai dizer que a mulher já não é mais uma escrava do paganismo para ser tratada de maneira tão péssima. Enfim, né? E as escravas cristãs do período aí imperial, né? Elas eram muito porcamente tratadas, muito mal tratadas, né? Mas você veja que esse discurso ele vai encobrindo coisas, encobrindo contradições que fazem parte aí desse jogo, né? Deixa eu ver. Acho que era isso, assim, por enquanto. Mas se você puder falar um pouquinho disso aí para nós, tá beleza. Bom, a questão do FDM, eu vi em outra pesquisa de outra pessoa, botando o FDM como filha de Maria. Aí foi uma suposição, né? Nada é confirmado. E não pesquisei quem é Soares de Azevedo ainda também. Tá certo.
Gente, questões, porque senão eu e Paula a gente vai ficar falando, viu? Vai, mais alguém? A Ellen tinha comentado sobre a questão racial, né? Mas Fran acho que já falou, né? Que esse elemento não aparece, pelo menos até o momento, de forma explícita, né? Pessoas. Professor Pedro. Tá aí aguardando o pessoal e a galera, né? Tá esperando tudo. Eu estava pensando aqui na pertinência, na atualidade do tema. Então, agradecendo a Francine pela exposição. Enquanto Francine falava, eu me lembrava de uma notícia que eu escutei hoje de manhã, dando conta de que o candidato à presidência da Colômbia, esse cara de extrema direita que foi para o segundo turno, né, surpreendentemente, ele deu justamente uma declaração dizendo que esses movimentos que levaram a mulher sair do âmbito doméstico não serviram para nada. É preciso que ela volte ao lugar de onde ela não devia ter saído. Basicamente, a fala dele foi nesses termos, né? Então, enquanto o Francine falava, eu me lembrava dessa nota que eu encontrei em alguma coisa que eu vi hoje de manhã. A igreja tentando lidar com alguma coisa que a incomoda, né, na medida em que parece desatar um processo do qual não se sabe, né, quais seriam as consequências vindouras, mas alguma coisa que saía do controle, né, de uma certa ordem da qual a igreja se sentia guardiã, né, se tomava como guardiã. Então, não é nem tanto uma questão, é mais uma observação mesmo, para salientar, inclusive, a relevância absolutamente urgente nos tempos contemporâneos, porque isso que esse candidato lá na Colômbia disse não é algo relativo apenas àquele país, né? A gente está vivendo movimentos que apontam nessa direção, assim, de maneira gritante também. É mais uma observação para agradecer a Francine pela exposição que ela nos trouxe. Muito obrigada, Pedro. Vamos lá, galera. Esse pessoal aí quando tá tímido, viu? Bem, para não dizer que, enfim, eu não a resisto também, eu quero continuar falando do negócio, já aproveitando aí a presença de Paula para ajudar a gente a ir avançando em alguns pontozinhos, né? Que algumas são as questões específicas do tema da Francine. Por exemplo, a questão do voto, que agora a Francine está lidando mais, né, desse avanço da conquista do voto e a forma como isso vai ser articulado pela Federação Alagoana aqui e, é claro, né, um conjunto aí do movimento no Brasil, mas a questão do voto na LEC, né? A LEC, vocês ouviram o Fran falar, acho que espero que todos tenham pego aí a referência, a Liga Eleitoral Católica, que é organizada exatamente para poder fazer lá o pente fino dos candidatos, para você poder orientar que o voto católico seja votos em candidatos que vão defender os interesses da igreja na Constituição, na elaboração lá da Constituinte, depois, de fato, no parlamento, né, principalmente. E aqui nós temos uma organização de LEC específica na Diocese de Maceió, na Arquidiocese, né? E tem muita documentação sobre isso, que foi pouco vista ainda, não foi aprofundada. Tem um TCC da Adriene Araújo, que ela menciona rapidamente algumas coisas, tenta compor um pouco ali a caracterização desses elementos da LEC, mas não aprofunda muito. Então, talvez aí seja um lugar que o Fran possa olhar para poder articular melhor também o âmbito dessas movimentações, porque é claro que a LEC, eles vão passar as listas, fazer o chamamento, né, que os eleitores se organizem, vão passar questionários para os candidatos, que os candidatos respondam em torno das questões que a igreja acha relevante. Então, a questão do divórcio, por exemplo,
se o candidato é favorável ao divórcio, já está excluído, né? De estar apto a receber esse voto católico consciente. Então, e peraí, a LEC é de quando? A LEC, se eu não me engano, é 32 também, por aí. Não é, Fran? Então, é uma documentação importantíssima, porque se a Lili Lages se elege em 34, é importantíssima dar uma olhada mesmo, né? Saber se ela fazia parte da lista, inclusive. Exatamente. Em Alagoas, a LEC, ela vem surgir em 40. Só em 40? Nossa, que horror. Mas a documentação que tem na CURI, ela é anterior. Eu acho que é porque eles recebiam do Rio de Janeiro, a organização na LEC no Rio, ela é anterior, então, porque eles recebiam do Rio as informações. Aí você tem os manuaizinhos, vamos dizer assim. Mas dava para olhar isso melhor, então. Puxa, que triste. De qualquer forma, era uma ideia, né? É assim que as coisas se desmancham, né? E aí, sobre isso, tinha mais uma conexão aqui que eu tinha feito. Das mulheres trabalhadoras eu tinha falado. Mas a imprensa, né? A imprensa, para ela, é um lugar que ela tem que... Né, a imprensa local, não sei o que está sendo publicado aí nessa época, não sei que jornais que tem, mas é uma documentação que ela tem que ir... Se não agora para fechar o TCC, mas vai ser essencial para o mestrado. Porque você tem... A ação católica, 40. A LEC não tem, não. Aqui não. Eu vou descobrir essa data para você. Mas eu tava achando meio longe mesmo esse 40 aí. Realmente a ação católica ela só se organiza com a vinda do Dom Ranulfo. O Dom Ranulfo chega em 39, em 40 ele já está abrindo a ação católica para todo lado, assim. Botando o Dom Adelmo de assistente eclesiástico, organizando os grupos masculino e feminino, que é a primeira divisão. Depois, dentro dessa divisão entre homens e mulheres, você tem casados, solteiros, e aí depois vai ter os trabalhadores, os operários, né? Ação católica operária, ação católica feminina, operária, todas as outras subdivisões. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu tinha anotado. Essa coisa dos direitos das mulheres, né? O que é direito? A Paula perguntou. O que seriam os direitos que essas mulheres estão exigindo, Fran? Eu acho que isso também é uma coisa interessante de dar uma olhada daquilo que talvez no jornal está expresso ali como esses direitos que seriam justos. Porque da mesma coisa que eu tinha mencionado antes, essa coisa deles falarem que o socialismo, o maximalismo ali na Primeira República, né? Anarquismos, bolchevismos, comunismos, tudo é mal, mas por outro lado eles tinham lá aqueles editoriais defendendo certas lutas dos trabalhadores. Então a coisa da caristia, dos salários, quando teve greve, quem estava trabalhando com isso é o Alexandre, né? Quando teve greve lá dos carregadores, o jornal ele fez artigos defendendo essas lutas específicas ali, né? Vamos dizer, demandas pontuais. Então, talvez esse direito da mulher ele possa aparecer em algum elemento que esteja aí dado não direto, assim, meio que indireto, talvez alguma coisa ligada à educação, provavelmente, né? Aí a gente pode ter uma pista também para dar uma olhada, para poder constituir com mais clareza o que seria, então, um direito a ser defendido por esse grupo feminismo católico. Tudo bem? Comentários, Fran? Comente aí os comentários. Eu estava vendo que a gente tem o Código Civil de 1916. Aí tem depois o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, né? Sendo que para a Constituição de 34, a igreja, um dos pontos da LEC é justamente ser contra o divórcio. Mas a própria Berta Lutz, ela vai tentar fazer com que tenha o divórcio lá no Estatuto da Mulher Casada. Então,
Eu acho que isso é um ponto também que eu podia abordar, como é que se deu essa relação. Porque ela tenta manter uma relação de proximidade, mas eu acho que ela várias vezes ela acaba desfazendo. Até com as próprios membros da Federação Brasileira, quando começa ela tentar explorar mais esses outros pontos políticos, esses outros direitos políticos, ela tenta se relacionar com as comunistas, isso acaba criando um afastamento dentro do próprio grupo. Isso aí, pensando. Tá, beleza, gente. Bem, pessoal, e mais alguma questão, comentário? Se a gente faz os encaminhamentos para a Fran encerrar. Deixa eu fazer um pouco da propaganda também desse PIBIC, porque, enfim, né, o João está aqui. O João é um dos membros do PIBIC que está trabalhando com o tema do fascismo. E também o Pedro, né? O Pedro, nossa, gente, meu cérebro, desculpa, tá desligando. O Pedro, ele está trabalhando com a questão da educação, né? Antes era o anarquismo, mas aí o anarquismo não rendeu muito, aí ele foi para a educação. Mas assim, esse PIBIC ele já está no 3º ciclo e de fato a gente teve uma dificuldade muito grande com a coisa da pandemia, que fechou o acesso ao acervo do Instituto Histórico, que é o único acervo que tem a coleção do semeador completa, pelo menos assim, completa na medida da possibilidade de que está completo, que existe hoje no Brasil. Porque na Arquidiocese mesmo a gente só tem exemplares a partir dos anos 60, tem um bloco de jornais dos anos 40, mas que está péssimo. Então é só anos 60 para frente. Então era essencial e fundamental que a gente conseguisse ter acesso ao jornal Semeador lá. Tanto que nesse último ciclo a gente alterou o projeto para tirar o foco do Semeador, para ser também outra imprensa católica que a gente pudesse consultar a partir da Hemeroteca Digital Brasileira, para poder ter um pouco de margem de manobra nesse sentido, né? Então, há essas contingências da pesquisa que acaba não trazendo o resultado que você projeta inicialmente, mas outras coisas foram surgindo de maneira bastante interessante. Então, assim, eu considero muito fortemente essas pesquisas que o pessoal está fazendo. A gente vai ter a oportunidade aqui no grupo de discutir ainda o trabalho do João e do Pedro. E Fran tem avançado bastante. Então, é importantíssimo, é muito importante, como a gente sabe, que essa questão do PIBIC, da formação, do financiamento público, né, para pesquisa, ajuda a formação da galera, né? Então a gente precisa mesmo dar valor a isso. Tanto que ontem, né, o Lídio lá lançou o seu TCC, né, Lídio? Fruto também de PIBIC e tal, fruto do esforço aí de trabalho de pesquisa nesse sentido. Então, quero fazer essa ressalva. E se ninguém mais tiver algum comentário, vou passar para a Fran fazer suas considerações finais. Contigo, Fran. Só agradecer pelo espaço e pela troca. E é isso, gente. Obrigada. Muito tímida essa moça, mas ela vai deixar de ficar assim tão tímida, gente. Uma tarde muito agradável de ver a galerinha toda aqui de novo, né? E pesquisa boa que tá saindo. Então tá, gente, tô saindo. Muito obrigada, tá, Paulinha. Grande beijo. Obrigadão. Até. Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação.